rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Eu quero fazer uma oração primeiro com você, porque a palavra já é abençoada, amém?
A palavra de Deus já é abençoada. Depois nós vamos orar para que o Senhor abençoe o pregador para trazer a palavra que Ele quer que nós ouçamos. E vamos orar por você para que o seu coração esteja aberto e a sua mente livre para receber a palavra de Deus. Se você quiser, põe a mão sobre o seu coração, por favor. Repita essa oração comigo. Senhor Deus, muito obrigado, porque eu estou na tua casa e na tua presença. Eu consagro o meu coração agora e a minha mente para ouvir a tua palavra. Fala comigo, porque o Senhor sabe exatamente o que eu preciso ouvir hoje à noite. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro pelo teu filho para que o Senhor o use. Eu oro para que a tua palavra mais uma vez seja cumprida como diz. Que a palavra que vem da tua boca não volta para ti vazia, antes cumpre o seu propósito pelo qual foi enviada. Que a palavra de hoje venha trazer ao coração de toda a igreja conforto, paz, consciência, conversão, transformação e bênção para a nossa caminhada cristã. Abençoa o teu servo e usa-o segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Ouça a palavra de Deus. Fale para o irmão que está do teu lado e diga assim: agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. Diga aí para ele, tá bom? A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu achei engraçado quando pregadores novos chegam aqui e falam que está nervoso. E eu sempre procuro, quando cada um deles fala isso, eu falo assim, ó, o dia que eu subir para pregar e a minha perna não estiver tremendo, eu desço, porque eu perdi o temor do que é falar da palavra de Deus para o povo de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, nós vivemos num mundo onde isso está sendo banalizado. As pessoas estão trazendo a palavra em proveito próprio ou em proveito de um determinado objetivo. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus é verdade e que o Espírito Santo te trouxe aqui hoje, independente de quem te convidou, independente da tua relação com a igreja, você veio aqui hoje porque o Espírito Santo te convidou para tratar contigo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Deuteronômio, capítulo 12. Eu pediria que você anotasse esse capítulo para que você possa ler em casa. Como o pastor falou, nosso tempo está curto. E eu gostaria de ler todo esse capítulo, mas eu vou me privar disso. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 7. Lá no título do capítulo, normalmente está escrito uma palavra. Na Bíblia que normalmente nós usamos aqui na igreja está o lugar do culto verdadeiro. E na tua Bíblia com certeza tem algo parecido. Porque aqui Deus determina como deve ser o nosso culto ao Senhor. Isso tem a ver com primícias. Versículo 5, vamos ler todos juntos, irmãos? Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. A esse lugar fareis chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e a oferta votiva, e as ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo que fizerdes, vós e as vossas casas, nos que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Obrigado, Senhor, concordando com a oração do teu servo e da tua igreja, Senhor, eu me coloco em submissão total a ti, Pai. Que ao abrir da minha boca, tu esteja enchendo e falando aos nossos corações. A começar de mim, Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Por esse altar, irmãos. Todos nós
somos seguidores. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala para ele, todos nós somos seguidores. O pastor falou aqui agora há pouco sobre dízimo. E eu vou dizer uma coisa para você. Todos os homens na terra são dizimistas. Ou ele dá dízimo ao Senhor, conforme a Bíblia orienta, ou ele dá dízimo ao príncipe desse século, Satanás. Se eu pedir para levantar, eu vou pedir para levantar a mão. Quem aqui teve essa experiência da mudança? O dia que você passou a ser dizimista para os dias anteriores e você viu que como as tuas rendas melhoraram, como você viveu melhor após ser dizimista. Levanta a mão, quem teve essa experiência? Todo dizimista tem essa experiência. Não tem como negar isso. Não tem como negar isso. Mas não é só o dízimo no sentido financeiro, como o pastor muito bem falou. É o dízimo de tudo, do teu tempo. Qual o tempo de oração? Nós hoje teremos aqui a consagração da liderança de 2024 de nossa igreja. Essas pessoas estão se oferecendo como primicianos, porque eles têm obrigatoriamente que ser os primeiros dos seus departamentos, dos seus ministérios. No seu ministério ele tem que ser exemplo. Uma vez eu chamei a atenção de um rapaz na igreja que eu pastoreava, lá no Rio de Janeiro, porque ele pregava muito bem, uma pregação muito eficiente, bem firmada na palavra, mas ele tinha o hábito de querer que a igreja respondesse como ele queria a pregação dele. E eu comecei a observá-lo e eu vi que ele, quando outras pessoas pregavam, até eu, inclusive, como pastor da igreja, ele era apático. Ele cobrava que a igreja desse glória a Deus, mas quando ele estava como ouvinte, ele não dava glória a Deus. Infelizmente, isso acontece muito conosco. Nós queremos que os outros respondam ao nosso chamado, mas muitas vezes nós não atentamos para o chamado dos outros. Esse texto aqui de Deuteronômio, eu incluí esse texto aqui na pregação agora há pouco. Porque se não for assim, desta forma, irmão, e é muito interessante você observar que ele fala aqui que ele vai mostrar para o povo, aqui é o Velho Testamento, ele está falando para o povo de Israel, e ele está falando, eu te mostrarei de todas as vossas tribos, né? Lá no versículo 5, mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e para lá ireis. Ora, Israel, todo Israel já sabia de qual tribo ele era, porque a tribo vinha da sua descendência. Então, Deus não precisava falar isso para Israel, qual é a tribo dele. Ele está falando para nós, igreja de hoje. É a palavra viva falando conosco hoje. Quando você sente a direção de Deus de que aquele é o lugar de você cultuar, ali você tem que cultuar. Ali você presta o verdadeiro culto. Você pode, numa viagem, visitar uma igreja. Você pode, em determinado momento, num convite, num casamento, você ir a uma outra igreja. Mas você tem um lugar no teu culto aonde você tem que servir ao Senhor, aonde você tem que trazer a sua família. Pais homens, não estou falando pais homens e mães não, estou falando pais, cabeça dos lares. Eu deixo o meu filho escolher. Não, meu irmão, enquanto ele estiver debaixo do teu teto, é responsabilidade tua. E aqui está escrito, tu e a tua casa. Não é a escolha dele, não. É a tua doutrinação, é o teu direcionamento. Você vai responder por isso diante do Senhor, se você não doutrinar o teu filho, se você não ensinar o pequenino o caminho que ele deve andar. Pastor, não trouxe para a escola bíblica não,
porque ele estuda a semana toda. E aí, o domingo, eu deixo ele dormir mais um pouquinho. Quem é que dorme o quanto quer aqui? Quem é que tem que acordar cedo aqui, todo dia, para ir trabalhar? Ou será que você lembra de algum tempo? Eu lembro. Quando eu era criança, eu tinha que levantar para ir para a escola, eu tinha as minhas obrigações, e isso vai ser enquanto nós vivemos aqui nessa terra. E se você não ensinar o teu filho agora a ter a responsabilidade e os caminhos que ele deve andar, ele depois não vai aprender não, irmão. Depois ele vai seguir com a própria perna para onde ele quiser. E aí você vê muitos pais chorando porque os seus filhos não seguiram aquilo que ele queria. Mas foi exemplo. É muito interessante, irmão, nós observarmos. Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A virada lá no finalzinho da tua Bíblia. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. A partir do versículo 2, nós vamos discorrer um pouquinho desse texto aí. Diz assim a palavra do Senhor: damos graças sempre a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Fomos eleitos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Você tem a convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela é a verdade absoluta. Você tem essa convicção no teu coração? Então você tem que seguir a verdade. Assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós e por amor de vós, e com efeito vos tornaste imitadores nosso e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Até aqui. Irmãos, nós vimos aqui que nós temos que ser o quê? Imitadores. Deus fala na sua palavra e diz assim: sede santos, porque eu sou santo. E eu digo para vocês, porque várias vezes algumas pessoas já chegaram para mim: você está querendo ser santo? Sim, eu estou querendo ser santo. É muito difícil. Todo dia eu tenho que pedir perdão a Deus. Todo dia eu dou uma vacilada com meu Deus. Todo dia que eu vou botar minha cabeça no travesseiro, eu tenho que ajoelhar e pedir: Deus, me perdoa. Cada um de nós tem as suas fraquezas, cada um de nós tem os seus momentos. E eu duvido que um ser humano consiga chegar no final do dia e não ter que pedir perdão a Deus. Mas nós temos que querer ser santos. Nós temos que buscar essa santidade. Sermos seguidores, em primeiro lugar, de Deus. Foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Ele veio aqui para manifestar o poder de Deus. Ele, como homem na terra, ele manifestou o poder de Deus. Ao ponto de ele chegar e falar assim: se você quer ver Deus, olha para mim. Será que você pode falar isso para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho? Você pode dizer para ele: se você quer ver Cristo, olha para mim. Nós temos que entender que ser seguidor de Cristo implica em abrir mão da minha própria vontade, implica em seguir a Cristo em todos os seus detalhes, segundo a palavra dele. Nós temos alguns exemplos para serem seguidos. Nós temos que seguir a Cristo.
Nós temos que seguir os discípulos de Cristo. O próprio Paulo fala, daqui a pouco nós vamos ver, lá em 1 Coríntios 4,16, ele diz assim: sejais meus imitadores. Lá em 1 Coríntios 11:1 ele diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Efésios 5, de 1 e 2, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo andou. E aí nós temos dois alvos nessa noite para alcançar com essa mensagem. Os líderes que vão assumir. E outro, todos os crentes, todos aqueles que creem em Deus que estão aqui. Eu não acredito que alguém esteja aqui que não acredite em Deus. Ou talvez você seja como meu irmão caçula, que diz que é ateu. Mas de vez em quando Deus sabe de tudo, né, meu irmão? Eu não falo nada não, só é. Eu já falei aqui que ele me proibiu de falar de Jesus para ele. Mas ele teve a alegria, né, o presente. Eu digo que ele é meu presente, porque quando eu fiz 4 anos, no dia 1º de março ele nasceu. No mesmo dia que eu. E eu digo que ele é meu presente. Falei, eu posso fazer igual criança faz com o boneco, arrancar braço, arrancar pé, faz o que eu quero. E chegou no nosso aniversário, uma semana depois que ele me proibiu de falar de Jesus para ele, no nosso aniversário eu dei uma Bíblia de presente para ele. Não falei nada. Ele leu toda. Para vergonha de muito que se diz crente. Conhece? Eu fico esperando o dia que ele se converter, porque tudo isso que ele leu vai vir assim. Aí então vai ser revelado pelo Espírito Santo de Deus. Não mais o conhecimento dele. Mas, irmãos, com todas as minhas falhas, e não são poucas, principalmente ele, que já viu várias falhas minhas, ele fala para mim: você é exemplo de pastor para mim. E tinha um bar, ficava a 300 metros da igreja que eu pastoreava. Ele montou um bar, e chegou um camarada bêbado lá. E quando olhou para ele é igualzinho a mim, só que um pouco maior. Deu mais fermento na formação dele. Mas o cara bêbado não notou a diferença de tamanho, né? E nessa época eu administrava junto com a igreja uma casa de recuperação de dependência química. E aquele rapaz tinha passado por lá. E ele, quando viu meu irmão, ele falou: você está aqui vendendo cachaça? Quer dizer que lá você fica pregando para os outros não beber, mas aqui tu está bebendo? Pastor safado. E aí meu irmão, que não é crente, saiu do tapa com o sujeito. Por quê? Porque meu irmão não é safado. Aquilo para mim mexeu muito comigo. Primeiro porque o bêbado voltou, foi lá na igreja e entrou na rua do lado da igreja dizendo: deu um soco no olho do pastor Roger, deu um soco no olho do pastor Roger. Aí quando ele deu de cara comigo no portão, ele viu que não era eu. Ele falou: o senhor não estava ali? Eu falei: cara, tu deu um soco no olho do meu irmão? É bom que não seja verdade, porque eu vou sair do espírito contigo, eu vou te atropelar. E parti para lá para ver meu. Eu cheguei lá, teve meu irmão com um gelo no olho. O cara acertou um soco no olho do meu irmão. E eu voltei falando comigo: agora eu vou ter que negar minha palavra. Não posso pegar ele. Quando eu cheguei perto dele, ele estava apavorado. Porque ele já tinha passado pela casa de recuperação. Ele sabe que eu cumpro a palavra que eu determino. Naquele dia eu tive que conversar um pouco com ele, explicar para ele. E ele acabou ficando na casa de recuperação e depois foi tratado. Mas o meu irmão continua sendo ateu. Mas eu tenho certeza que o dia que ele se converter, ele vai olhar para mim e vai dizer: eu quero ser teu seguidor.
Nós, como líderes, irmão, nós temos que ter esse entendimento e temos que ter este posicionamento. E aí eu quero saber, somos exemplos a serem seguidos? É muito fácil você falar para o irmão que tem que chegar no horário, no culto, que tem que estar no culto, que o culto é solene, tem hora de começar, hora de terminar, mas você faz isso? Nós temos modelos a serem seguidos. Nós temos como modelo Deus, Jesus, os apóstolos, vários exemplos bíblicos, nossos pastores, nossos líderes de departamentos, dos ministérios, aqui na igreja são ministérios. E eu confesso a vocês, irmãos, eu me assusto um pouco sobre a questão de ministério, porque ministério para mim é uma coisa definitiva. Quando Deus te dá um ministério, aquilo é definitivo na tua vida. Não tem como dar tempo. Não tem como deixar para depois. Agora estou cansado. Ou você vai deixar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Eu sou pastor. Fui ordenado pastor, mas antes de ser pastor, eu fui ordenado evangelista. Eu tenho um ministério de evangelista. E eu tenho que exercer esse ministério. E nós temos que prestar atenção, irmão, porque daqui a pouco nós vamos nos consagrar aqui no altar. E eu digo porque toda a igreja estará junto com cada líder. A igreja vai dizer que vai seguir a eles nos chamados. Isso quer dizer que nós vamos ter que abrir mão de compromissos no mundo para seguir compromissos que a igreja vai me chamar para fazer. Sabe por quê? Porque lá em Deuteronômio está dizendo que é ali que eu presto o verdadeiro culto. É ali que eu tenho que estar presente com as minhas ofertas. A igreja não é um lugar para ir assistir culto, é lugar de prestar culto, é lugar de servir ao Senhor. Isto é ser primiciano, ter a obra de Deus, ter o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu tenho que entender isso com muito critério. Nós temos discernimento para saber quem devemos seguir. É comum, irmãos, eu até brinco às vezes com algum garoto, quando eu vejo o garoto com um brinco na orelha, eu pergunto por que está com brinco. Eu pergunto para ele, você conhece a história do brinco? Normalmente não conhece. Está usando porque todo mundo está usando. Está seguindo o que ele nem sabe o que é. A moda, cabelinho, cor marquinha no cabelo e tudo mais, cada um vai fazendo. Ah, está na moda, vou fazer. Crente não anda na crista da onda não, meu irmão. Crente é quadrado. E eu tenho uma camisa que eu guardo ela com muito carinho, está bem desgastada, que diz assim, é melhor entrar no céu quadrado do que ir para o inferno redondo. Se não abrir mão da tua vida na terra, você não vai receber a vida no céu. Essa palavra de Deus está escrita. Nós vimos aqui o caso da nossa visitante ali, né? Veio porque o Espírito Santo trouxe, veio há 10 anos e agora Deus chamou ela novamente aqui. Está mostrando alguma coisa para ela. Só que acontece, irmãos, que a voz do Espírito Santo ela é mansa e suave. Deus fala conosco e fala com todos nós. Várias vezes já me perguntaram como é que sou ouve Deus. Eu agora estou tomando uma decisão muito séria na minha vida que Deus está mandando eu fazer. Eu não sei ainda o que vai acontecer, mas eu sei que Deus está mandando. E eu tenho que tomar a decisão. E eu louvo a Deus pela minha esposa, porque quando eu falei para ela, ela falou assim, eu vou contigo aonde você for. Ore por ela, irmão, porque eu estou muito feliz.
Você tem que saber quem foi que te chamou. Você tem que saber a quem você deve seguir. Você já imaginou se Jesus, naqueles 3 anos de ministério dele, ele parasse depois dos 40 dias no deserto? Vou dar um tempo agora. Senhor, deixa eu descansar um pouquinho, deixa eu passar uns 30 dias aqui fora. Ele não ia cumprir o que ele tinha que fazer. E eu vou dizer uma coisa para você que eu digo hoje muito mais, por causa da minha idade, eu não tenho tempo de perder tempo. Vira para o teu irmão e fala, você não tem tempo de perder tempo. Vira para ele, porque você não sabe o tempo que você tem. Nós não sabemos o tempo que nós temos. Então o que eu tenho que fazer agora. Eu tenho que tomar minha posição, é agora. Eu tenho que assumir a minha responsabilidade, é agora. Mas como Deus é manso e suave na sua voz, como Deus não é visível aos olhos de muitos, eu pelo menos vejo Deus nessa plateia linda, nessa igreja linda. Eu vejo Deus no ar que eu respiro. Nós temos 3 grávidas aqui na igreja. Você já pensou que Deus está entritecendo, diz a palavra de Deus assim, está entritecendo teu filho no teu ventre? Ele está formando, ele agora está preparando sonhos para o teu filho. E eu quero perguntar, o que você está disposta, mamãe? O que você está disposta a abrir mão para que os planos de Deus se cumpram na vida do teu filho? Porque Deus está planejando. Ele fez assim com cada um de nós. Você tem que saber quem você segue, você tem que conhecer a voz, você tem que andar junto com quem você segue. Você tem tido o teu momento de intimidade com Deus? Deus está atento a cada detalhe. Eu digo que Deus está preocupado até com a escova de dente que você usa. Você é líder de ministério que vai assumir daqui a pouco. Deus está preocupado com cada detalhe do teu ministério. Antes de você escrever o que você vai fazer, pergunte a Ele o que você tem que fazer. Vai para o joelho. Eu não consigo entender, igreja. Eu não consigo entender um culto de oração com meia dúzia de irmãos. Eu não consigo entender quem tem a responsabilidade de um ministério que não está no dia da oração da sua igreja. Eu não consigo entender quem tem a responsabilidade de um ministério dentro da igreja faltar uma vigília. Porque é isso que Deus ensina. Seja primiciano, seja o primeiro. Se eu sou o chefe da minha casa, eu tenho que ser o primeiro na minha casa. Se eu sou o líder do ministério, eu tenho que ser o primeiro no meu ministério. Eu tenho que estar atento, irmão, porque com Deus não se brinca. Deus não se deixa escarnecer. Ah, pastor, é muita responsabilidade. É responsabilidade desde o dia que eu saí do meu lugar e vim à frente e disse, eu quero Cristo na minha vida. E eu costumo dizer, eu já disse aqui na outra pregação, eu vivia numa democracia, onde eu escolhia servir a Deus ou servir a Satanás. Eu dava dízimo a Deus ou dava dízimo para Satanás. Hoje mesmo eu fui cortar o cabelo, falei pro rapaz do barbeiro lá que eu disse, peguei ele bêbado, não tinha dinheiro nem para voltar para casa, que bebeu tudo. Eu botei ele dentro do Uber e mandei ele para casa dele. Falei de Jesus para ele, agora hoje falei de novo. E eu falei para ele, ó, ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Escolhe o que você quer. Ou você se entrega a Deus, ou você está nas mãos de Satanás. E Deus espera você vir a Ele. Satanás vai e te rouba para Ele. E às vezes as pessoas estão brincando com isso. Eu tenho que saber quem eu devo seguir, eu tenho que saber quem eu devo imitar.
estava falando do brinco, parei, né? Eu chego para o garoto e pergunto assim, como é que é a história do brinco? Eu falo, o brinco começou nos homens a partir dos piratas. Eles usavam o brinco, na realidade começou na Bíblia, né? A Bíblia diz que quando Israel entrava numa cidade e fazia daquele povo ali escravo deles, eles ficavam por 5 anos como escravos. E aquele escravo, depois de 5 anos, ele tinha que ser liberado. Mas aí, aquele senhor que ele servia era muito bom e ele queria continuar naquela fazenda, naquele lugar onde ele vivia, onde ele servia, mesmo como servo. Então ele tinha que furar a orelha dele e botar um brinco, botar uma sovela. Sovelava, aquele instrumento que o sapateiro fura o couro, a sovela. Furava a orelha e botava então uma marca ali para dizer que ele agora era um servo de orelha furada. Ele não estava ali mais por obrigação, mas porque ele tinha escolhido estar ali para servir. Depois os homens passaram a usar brinco como sinal de virilidade. Pelos piratas, né? Aí depois de muito tempo pararam de usar brinco, voltou a usar brinco nas festas rave. E sabe para quê? Para diferenciar quem é o homem e quem é a mulher no casal. Pode ver que eles têm lado de botar. E aí o jovem cristão está lá botando um brinquinho, não sabe nem por que está botando. Você tem que saber quem você deve imitar. Que tipo de vestimenta você coloca. E também tem que saber quem você não deve imitar. E eu quero encerrar, irmão, trazendo para você essa pergunta. O que você está disposto a abrir mão para exercer o ministério que Deus te deu? Pastor, eu não tenho ministério. Tem. E todos nós fomos chamados para adorar a Deus. Então nós já temos um ministério individual de adoração. Deus te chamou para servir a Ele. E Ele diz assim, vinde a mim, todo que estáis cansados e sobrecarregados, e eu te aliviarei. Irmãos, é tão bom você saber que Deus cuida de você. A última vez que eu voltei aqui do Rio de Janeiro aqui para Manaus, eu estava sem ninguém ainda, e eu andei por um tempo, tentando escolher uma pessoa para mim, né? Só quebrei a cara. Escolhe daqui, escolhe dali. Aí a pastora perguntou, e aí, como é que está o coração? Eu falei, pastora, agora entreguei na mão de Deus. Eu estou deixando Ele escolher para mim o que deu. Como é que eu fui abençoado? Quando você aprende a entregar na mão de Deus em adoração e falar, Deus, eu não quero escolher, eu quero que Tu escolha para mim. Acabou toda a ansiedade do meu coração. E eu descansei no Senhor. E quando eu vi, e por isso que eu levei um susto, quando eu vi que eu estava gostando de alguém. Deus está querendo cuidar assim de você. Cada detalhe. Ele quer te orientar até na escova de dente, na pasta de dente que você vai usar. Mas você entra no mercado e compra pelo gosto, pelo preço. Sinceramente, alguém já perguntou a Deus, qual a pasta de dente eu devo escolher? Eu já fiz isso. Sabe o que acabou no meu dente? Eu estava com sensibilidade nas gengivas. A pasta que Deus mandou eu usar acabou com a sensibilidade da minha gengiva. Eu não quero nem saber preço, eu vou nela. Ainda pergunto, Senhor, quando tiver que mudar, me avisa. Deus está querendo te cuidar no mínimo detalhe. Mas você tem que saber a quem você serve. E você vai ter que abrir mão da tua vida para poder fazer a vontade dele.
Isso começa no dia que você entrega a tua vida ao Senhor. Quando você tem a coragem de levantar a tua mão, foi um dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que eu levantei e fui à frente. Eu vou dizer para você, porque eu me converti. Eu não me converti aqui no altar, não. Eu me converti em casa, falando com Deus. E eu já fui para a igreja para ir à frente. A pregação do pastor daquele dia foi fácil para me conquistar, porque eu já sabia que eu tinha que entregar minha vida a Deus. Talvez você esteja aqui hoje assim. Você sabe que tem que entregar a tua vida para Deus. Outras pessoas já estão em outro nível, hoje estão entregando a sua vida para um ministério. Eu afirmo para você, pela palavra de Deus, não tem volta. Pode ter coisas maiores, onde o teu ministério vai estar incluso. Eu não consigo entender porque chega um determinado ponto, e aí o ministro de louvor ficou um pouquinho velho. Deixa para o mais jovem. Deixou de ser ministro? Eu louvo a Deus quando eu vejo o pastor com o grupo lá, né, pastor? Aquele grupo lá tudo. Agora tem uns mais novos também, mas até hoje, essa semana eu pedi para ele cantar um louvor e ele cantou, eu não sabia que ele que tinha composto. Deus está te chamando. Vem, filha amada. Começa tudo quando você sai do teu lugar e entrega a tua vida a Ele. E a partir daí, cada vez mais Ele vai te aproximar dEle. Não é você que vai se aproximar dEle, não. É Ele que vai te aproximar dEle. Ele vai te trazer à medida que você permite e você vai passar a ouvir a voz dEle. Na realidade, você já ouve, só que não sabe. Quem é que já falou assim? Parecia que tinha alguma coisa me dizendo. Quem já ouviu essa voz assim e falou? Parecia que tinha alguma coisa me dizendo. O Espírito Santo estava falando contigo, só que você não conhecia Ele. São 3 vozes que falam conosco. A nossa voz interior. Freud explica isso, viu? A voz do Espírito Santo de Deus. E, pasme, a voz de Satanás e seus demônios. Só para encerrar, pastor, me perdoa mais um pouquinho. Tem uma passagem bíblica que Pedro chega para Jesus e tenta desviar Jesus do caminho da cruz. Fala para ele: mestre, tu é filho de Deus, tu não precisa passar por isso. E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: afasta de mim, Satanás. Porque Jesus sabia que era Satanás falando através de Pedro. Ou seja, Satanás estava sugerindo a Pedro, Pedro estava ouvindo e falando para Jesus com muito amor. Porque Pedro amava Jesus. Mas Jesus tinha o discernimento de quem tinha chamado ele e o que ele tinha que fazer. Assim como você tem discernimento. Eu queria que você fechasse seus olhos agora, igreja. Feche seus olhos, comece a orar, você que é cristão, orar pelos corações que precisam ser quebrantados, precisam ser alcançados pelo Espírito de Deus nesse momento, porque eu sei que tem pessoas que estão aqui que precisam entregar sua vida a Jesus. Deus está te mostrando o caminho, Deus tem te chamado para o caminho, mas você está relutando, você está pensando. Jesus fala: vem para mim, todo que está cansado e sobrecarregado. Eu sei que está aqui hoje à noite e você quer entregar a tua vida para Jesus. Ou você está aqui hoje à noite, está desviado dos caminhos do Senhor e você quer se reconciliar com Cristo. Em nome de Jesus, ninguém vai estar olhando para você, a igreja está de olho fechado. Levanta a tua mão para o Senhor e fala: Senhor, eu quero tomar uma posição contigo. Eu quero abrir mão da minha vontade, eu quero seguir a tua vontade. Eu quero te obedecer, Pai. Se tem alguém aqui que tem que entregar sua vida a Jesus, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, levanta a tua mão para Ele. Porque Ele está te chamando. Você está aqui hoje, você se sente desviado dos caminhos do Senhor. Você está querendo seguir a Deus, mas não consegue. Você não tem força. Em nome de Jesus, levanta a tua mão e fala para Ele: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos, eu quero te buscar. Em nome de Jesus, não espere, não perca tempo, porque você não tem tempo a perder. Nenhum de nós tem tempo a perder. E a partir do momento que você levanta a tua mão para o Senhor, isso é um ato simbólico. Você entrega a tua vida na mão do Senhor. Ele começa a fazer. E Ele começa a mudar. E Ele começa a transformar. E Ele está te chamando. Vem, filho amado. Vamos ficar de pé, igreja. Fica aí de cabeça baixa, orando. O Ministério de Louvor nos ajuda aqui, por favor. Pastor, eu estou aqui, eu preciso me reconciliar com Deus. Sai do teu lugar, vem aqui para frente, vem para cá, em nome de Jesus. Perca esse tempo não. Pastor, eu estou precisando ter força para congregar, estou precisando ter força. Vem para cá, porque aqui tem pastores amorosos, que cuidam de nós, que dá atenção a você, que vai te cuidar, que vai zelar de você. Deus está te chamando para esse lugar, em nome de Jesus. Sai do teu lugar e vem. Deus está te chamando para entregar a vida dele, em nome de Jesus. Eu não vou me demorar nesse chamado, até porque o tempo urge. Mas eu sei que tem gente aqui que precisa tomar uma posição com Cristo. Ah, pastor, eu já tomei minha posição com Cristo. Mas isso aqui é um ato simbólico, onde você sai do teu lugar e testemunha diante dos homens, diante de Deus, diante de todos os principados e potestade, que você é de Cristo. Que você faz parte agora de um corpo chamado igreja, e que você está debaixo de uma cobertura espiritual, de pessoas que vão orar por você e vão cuidar de você como Deus cuidaria. Então eu chamo pela última vez. Você está aqui hoje e você precisa reconciliar com Deus, ou você precisa entregar a tua vida na mão de Deus. Eu te chamo em nome de Jesus. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar e vem para frente. Deus está querendo mudar a tua vida. Só você pode fazer isso por você. A Ele a glória. Vamos louvar. Enquanto estivermos louvando, você vai buscando. E se você sentir no coração durante esse louvor, sai do teu lugar, vem aqui para frente. E você vai dar a Ele a glória. Diga para Ele: porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. são todas as coisas. Tem mais gente para vir aqui. A Ele a glória. Por favor, uma varoa e um varão aqui. Um irmão e uma irmã aqui para abraçar esses irmãos. Tem uma senhora aqui, tem um irmão. Vem para cá, em nome de Jesus. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Você não vem fazer uma aliança com a igreja. Você vem fazer uma aliança com Deus dessa igreja. Então, em nome de Jesus, sai do teu lugar e vem. Porque com certeza essa vai ser a melhor decisão da tua vida. Traga para Ele a tua vida. Deixa Ele cuidar de você. Aleluia. Pastor. Porque dele, por Ele,
riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Uma pessoa está aceitando a Cristo e a outra reconciliando. Vamos orar. Deus, eu oro por esse jovem que reconhece. Um dia ele fez uma aliança contigo. Pelas dificuldades da vida, essa aliança foi quebrada. Como filho pródigo, esteve longe do Senhor. Mas hoje, tocado pela tua palavra, volta arrependido à casa do Pai. Deus, coloca ele no lugar de excelência na tua mesa. Perdoa os seus pecados. Reintegra o Senhor a tua igreja espiritual. E que a partir de hoje ele continue firme contigo. Tudo aquilo que ele fez e praticou nessa vida longe dos seus caminhos, perdoa-o, ó Deus. Dar a ele essa nova oportunidade, de acordo com a tua misericórdia, em nome de Jesus. Também oro pela irmã Arlete, que vem nessa noite e confessa Jesus como Salvador. Aceita-o de coração, declarando a sua fé em ti. Perdoa os seus pecados. Escreve o seu nome no livro da vida. E que no bendito dia da tua volta o Senhor confesse o nome dela diante do Pai e dos anjos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Parabéns, querido. Deus te abençoe. Viu?